Viemos para receber algo de Deus e receberemos tudo o que está proposto no céu para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fala com a pessoa que está do seu lado. Diz que bom que você veio hoje. Obrigado, pessoal. Deus é bom. Aleluia. Então, nós tivemos um tempo tão abençoado na escola de ministros. Quem aqui está fazendo escola de ministros? Eu vou dar uma chance para você se empolgar mais. Quem está fazendo escola de ministros aqui? Bom. E para mim tem sido um grande prazer estar em Salvador. Né? Sei que Deus promoveu esse tempo para estarmos juntos. E é um deleite ver toda a obra que a fé tem feito nessa região, através desta casa, né, deste povo tão abençoado. Eu quero desde já agradecer a toda a sua recepção, assistência, durante todo esse tempo que tive aqui. Foi muito bem tratado. Né? Eu quero agradecer ao Samuel e Patrícia. Me receberam muito bem lá, me trataram muito bem. E foi um tempo maravilhoso mesmo, né? Me abençoou muito também estar com vocês. E eu conversei um pouco com o pastor Raimundo e Vânia, né, por telefone, e falei para ele, né, você me deixou com uma dívida, porque já que você não está aqui, eu vou ter que vir uma próxima vez com você aqui agora. E para mim é uma grande bênção poder estar nesta casa. Né? O pastor Raimundo e Vânia são um grande referencial para esse ministério. Eles têm feito uma grande obra, né, nessa região, e não somente para esse ministério, mas eles têm sido uma grande bênção para o corpo de Cristo. E eu creio que Deus está usando eles mesmo para levantar um exército que vai ter uma grande influência sobre a terra nesses últimos dias. Amém? Então é um grande prazer e creio que hoje vamos nos divertir juntos e ter um tempo sobrenatural. Amém? Então, eu e minha esposa, né, nós residimos em Campina Grande. Estamos à frente da Escola de Ministros, sede lá em Campina Grande. Também temos um chamado para o corpo de Cristo e estamos ministrando pelo Brasil e fora do Brasil, com aquilo que Deus nos confiou. Nós temos uma conferência chamada Avivamento e Milagres, que o foco é reuniões do Espírito Santo. Eu queria soltar um vídeo, né, que mostra alguns trechos dessas conferências. Acontece lá em Campina Grande, temos uma que acontece no Centro-Oeste, em Brasília. Vamos ter uma que vai acontecer no Sudeste, lá em Belo Horizonte. E estamos com expectativa para as novas portas que Deus está abrindo. Estamos com um projeto para ir para Angola ano que vem e ter um avivamento e milagres lá. E tem sido um tempo maravilhoso. Temos muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Para você saber mais daquilo que estamos fazendo no corpo de Cristo, nós temos um site, que conforme apareceu aqui no vídeo, que é o fernandoleal.com.br. Lá você vai ter acesso ao que estamos fazendo, como também material de vídeo, áudio. Também temos um canal no YouTube que tem abençoado muitas pessoas. A gente recebeu recentemente um testemunho do canal do YouTube de um jovem que foi curado de síndrome do pânico, assistindo uma das mensagens que estão lá. E Deus tem nos favorecido naquilo que temos feito. Amém? Estamos muito felizes pelas portas que Ele tem aberto. Amém? E eu creio, irmãos, que 2018 vai ser um ano em que grandes portas vão ser abertas sobre tua vida, sobre o teu destino. Então, fica pronto para grandes intervenções do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, eu diria: nós não estamos sujeitos aos tempos. Diz a seu irmão: você não está sujeito aos tempos. Amém. Eu vou citar alguns versículos aqui, eu quero que você me escute. Em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Colossenses 1:13 diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em 1 Tessalonicenses 5:5 diz: porque todos vós sois da luz e filhos do dia. Diz comigo: eu sou filho do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se você percebeu, mas esses versículos, eles falam de dois tipos de reino: o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus ou o reino do diabo. E sabe, irmãos, nós estamos inseridos dentro do reino de Deus. Na verdade, eu creio que há um poder divino e sobrenatural fluindo com a maior intensidade nesse tempo, em que haverá uma maior distinção de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Amém? Você não está sujeito nem sobre a influência desse sistema falido que está operando aí fora. Nós não estamos interligados a nada que está acontecendo aí. O diabo é o Deus desse mundo, ele é o Deus desse mundo. E as coisas aí fora estão ruins e eu te digo, elas vão piorar. Mas ele não é o meu Deus e ele nem é o seu Deus. Então logo ele não tem nenhuma influência ou domínio nem sobre você, nem sobre sua família, nem sobre suas finanças, nem sobre o seu corpo, nada que te pertence. O diabo não pode tocar em você em nenhuma esfera. Porque nós estamos guardados por uma força sobrenatural. Amém? Aleluia. Os tempos e as autoridades, elas estão sujeitas ao nome e ao poder do sangue de Jesus. Automaticamente os tempos estão sujeitos à igreja. E toda e qualquer coisa que está operando aí fora, estamos dentro da vontade do Senhor, que faz com que nada interfira no plano de Deus para a nossa vida. Você não está ligado com a economia aí de fora, você não está ligado se o dólar sobe ou desce, isso não interfere o plano de Deus para você. Se a gasolina subir, seu dinheiro vai subir também, e todo o suprimento necessário vai vir para que a bênção do Senhor se estabeleça. Amém, irmãos? A gente não vai viver preocupado como se tivéssemos sido lançados no mundo como batata à própria sorte. Você pertence a um reino. E nesse reino você precisa e vai florescer. Porque você é aquele para quem as portas se abrem. Você é aquele para quem tudo dá certo. E a bênção do Senhor, ela é como um muro ao seu redor, onde nenhum tipo de mal pode penetrar. Amém? Aleluia. Há alguns anos atrás, quando eu fiz uma viagem para a Ásia, e aí eu falei isso com a turma da escola de ministros, eu fui a um país chamado Timor-Leste, e era um país, se você conhece um pouco da história dele, você vai saber que ele é um dos países mais pobres da Ásia, como também ele sofreu uma grande devastação. A Indonésia invadiu o Timor-Leste e teve uma grande guerra lá, então você só via destruição em todas as partes lá. Quando eu fui lá, ele ainda estava em um processo de reconstrução. Na verdade, ele ainda está nesse processo de reconstrução. E porque o governo de lá é conhecido como um dos governos que mais roubam. O presidente lá foi considerado o presidente que mais tirou dinheiro dos cofres públicos. Então, eles vivem debaixo de uma grande miséria em muitas áreas. Então, quando eu estava lá, eu comecei a ver, eu acho que fazia 2 anos que a guerra tinha terminado, e eu comecei a conhecer, e para todos os lugares que eu olhava, eu só via destruição, casas queimadas, carros queimados, mas de repente eu entrei em uma rua e eu vi uma mansão no meio daquele caos, com uma grama verde, uma mansão bonita. E eu disse, o que é aquilo? Parecia uma miragem, um oásis no deserto. E disseram para mim, aquilo ali é a embaixada dos Estados Unidos. E eu disse, mas ela não foi atingida pela guerra? Não, eles disseram, foi sim. Só que como eles dependem do governo deles de origem, a restauração deles foi muito superior à restauração dos demais aqui. Como eles não estão sujeitos ao governo dessa nação, então a reconstrução deles não dependia desse governo. Todo o dinheiro que eles recebem vem de fora. Todos os recursos, então, o que esse país sofre não interfere na economia deles. O que esse país sofre não interfere dentro daquelas 4 paredes, porque cruzou ali, você está em território americano. E sabe quando aquilo foi dito para mim? Algo saltou no meu espírito. Porque, irmãos, o mundo está em trevas, mas sobre nós brilhará a glória do Senhor.
Nós estamos conectados ao nosso país de origem. É por isso que não importa o que está acontecendo aí fora. Isso não interfere na nossa economia. Isso não interfere nos nossos sonhos. Isso não interfere em nenhuma inspiração que Deus um dia comunicou para você. Recursos não vão faltar para nada que Deus te inspirar a fazer. Seja uma viagem missionária, seja uma viagem de férias, seja mandar o seu filho para fazer um curso no exterior, não vai faltar nada para esta geração. Diz para o seu irmão, não vai faltar nada. Na verdade, a Bíblia diz que nós vivemos em um lugar secreto. O Salmo 27:1 diz, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. O Salmo 32:6 diz, tu és o meu refúgio. O Salmo 31:14 diz, nas tuas mãos estão os meus dias. Sabe o que isso me diz? Que nós estamos dentro de um outro ambiente, mesmo estando nesse mundo. É por isso que Jesus diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Amém? Irmãos, existe uma diferença de nascidos de novo, que tem essa consciência de não estar sujeito ao sistema desse mundo, e aqueles que não têm consciência. Aqueles que têm consciência do que são em Cristo e estão vivendo segundo essa realidade, eles não estão esperando chegar no céu para ter vitória, eles não estão esperando chegar no céu para ter provisão financeira, eles não estão esperando chegar no céu para andar em saúde divina, eles estão começando aqui e vão continuar lá. Amém? Porque essa é a condição que nós estamos estabelecidos em Cristo. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia deixa bem clara essa distinção que existe entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Quando as pragas caíam sobre o Egito, elas não caíam sobre Israel. Mesmo eles estando geograficamente em um mesmo lugar, um perto do outro, mas não caía sobre eles. Uma das pragas que caiu sobre Israel foi quando as trevas caíram sobre o Egito. E diz que ficou tão escuro que quando alguém estava sentado não conseguia mais levantar. Mas diz que enquanto lá estava escuro, o sol brilhava em Israel. Diz que enquanto lá estava escuro, a luz não faltava na habitação de Israel. Sabe o que isso quer me dizer? Que não importa o quão escuro esteja aí fora, a luz sempre vai brilhar na sua habitação. Uma das coisas que eu acho interessante com respeito à águia é que a águia, quando ela está sendo seguida por um inimigo, ela voa na direção do sol, porque o globo ocular dela tem uma resistência maior aos raios do sol, e o inimigo dela não. Então ela voa na direção do sol e automaticamente seu inimigo é confundido e perde a direção. Sabe, por estarmos em Cristo, nós estamos indo na direção da luz, na direção da vitória. E é por isso que o diabo não acha você, não encontra sua família. Ele pode até tentar e armar alguma emboscada, mas não consegue, não funciona e não dá certo. E sabe, eu sinto um cheiro de restauração aqui. De coisas que o diabo entrou, mas sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Eu não sei o que entrou no meio dessa sua história, mas eu te digo, Jesus vai ser o fim dessa situação. Você não precisa abrir, mas me escuta. Em Êxodo 8:20 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. E amanhã se fará este milagre. Sabe o que Deus estava dizendo? Que havia uma proteção sobrenatural caindo sobre Israel,
o que impedia que nenhuma praga que caía sobre o Egito caísse sobre eles. Deixa eu te dizer uma coisa, pode surgir o surto que for, aquilo pode pegar a vizinhança toda, você precisa entender que na sua casa não entra. Se você crê nisso, isso vai fluir para você. Não, é normal, todo mundo está pegando, mas você não. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Sabe, uma das pragas foi a morte dos primogênitos. Eles colocaram o sangue de animal nos umbrais da porta, que diz que quando o espírito da morte passasse e visse o sangue, ele não entraria ali. Eu te digo uma coisa, se o sangue de um animal teve o poder de livrar aquele povo do espírito da morte, o que é que o sangue de Jesus não poderá fazer por nós? Amém? Sabe, uma das pragas que aconteceu foi a praga dos gafanhotos. Diz que eles eram como a areia do mar. Diz que eles consumiram tudo que era do Egito. Todas as plantações deles foram consumidas. E sabe, um gafanhoto é um ser irracional. Ele não sabe discernir o que há, o que é isso, o que é aquilo. Mas se tivesse um pé de milho de um israelita, vizinho a um pé de milho de um egípcio, aquele gafanhoto tinha que saber o que era de Israel e o que era do Egito. Porque ele não poderia tocar em nada que fosse do Egito. Você está comigo? Amém? Porque o povo de Israel não estava sujeito aos tempos, a nenhuma manifestação que estava acontecendo naquele período. Você está aqui? Amém? Em Salmo 105, 26 diz assim: então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas. Ele enviou trevas e foi trevas, e elas não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas dele em sangue, causando a morte dos peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de mosca, piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis. Devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram toda a lavoura que foi produzida. Depois os primogênitos foram atacados e todas as primícias da sua virilidade. E tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. E não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornas que saciou com o pão do céu. Ele verteu a rocha e jorrou água que escorreu como rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fez ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cantos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Deixa eu te dizer, se Deus se moveu assim no Antigo Testamento, debaixo de uma aliança inferior, como Ele não fará maior glória e maior manifestação sobre aqueles que estão debaixo de uma aliança que não foi baseada no sangue de animais, mas que foi baseada no sangue de Jesus Cristo? Você não está sujeito aos tempos. O problema é que pessoas, elas estão danificando sua fé. Elas estão contaminando sua fé com todas as notícias que estão acontecendo aí fora. Sabe uma coisa que eu decidi na minha casa? A gente não assiste mais telejornal. Porque eu não vou deixar aquela influência entrar nos meus ouvidos. Você está comigo? Amém. A minha esposa tinha um parente que ela acordava escutando aquele raidinho, né? De pilha. Morreu sei quantos ontem à noite? Sei quantos morreram? E ela vivia atormentada de medo. Ela achava que ia ser assaltada toda hora. Ela morava no 7º andar e ela achava que um ladrão ia escalar e ia entrar dentro do apartamento pela janela. Medo. Por quê? Porque os nossos ouvidos e os nossos olhos são portões. Se você deixa essas informações, elas vão entrar.
E elas vão afetar a sua fé, elas vão afetar o seu espírito, e elas vão afetar tudo aquilo que você está crendo e posicionado, porque existe um suprimento sobrenatural para vir sobre a tua vida, para que todas as coisas possam se cumprir. Aleluia! Eu sinto esse cheiro de restauração. E sabe, quando Deus restaura é melhor do que era antes. Amém? Restauração na vida financeira, restauração em ministérios, restauração em casamentos, coisas que pareciam que não iriam funcionar mais e elas vão funcionar. Há uma mudança de fase para um novo tempo e para uma nova estação. Diz comigo: eu não estou sujeito ao sistema falido do mundo. Amém? Você não foi feito, irmão, somente para sobreviver. Você foi feito para crescer, florescer. Sobreviver significa viver mal, apenas existir. Crescer significa florescer, ter sucesso, avançar, prosperar. Amém? É isso que significa. Eu declaro que vai haver um poder divino, que vai existir, talvez existam coisas que você ainda está meio assim, mas esse poder divino vai te empurrar lá. E quando você vê, você já está dentro, acabou, não tem mais como voltar. Sabe, a gente estava uma certa vez ministrando em Brasília, e a gente tinha uns dias de folga, e eu fui com Miriam em Caldas Novas. Lá tem um parque aquático chamado Pitt Park, e a gente foi lá, é Hot Park, né? Pitt Park é em Fortaleza. O Hot Park, eu toda vez falo o nome errado, mas é Hot Park, é um parque, enfim. E a gente estava lá, e eu lembro que Miriam, né, não quis ir em brinquedo nenhum, ela só queria ficar na frente da piscina, sentada, e eu fui em todos os brinquedos sozinho, né, então eu estava lá, descendo a boia sozinho. E eu disse a ela: não, amor, vamos, tem um brinquedo que dá para eu, vamos, ele é sossegado. Eu nem sabia como ele era, mas eu falei, ele é sossegado. Mas era um brinquedo que era uma boia com 2 lugares, então iam 2 pessoas. Era aquele tipo de boia que ficava aqui, então ela caía assim, vinha aqui, e fazia assim, e ela fazia isso várias vezes, até parar no meio. Né? Ainda bem que quando a gente estava lá para entrar, ela não viu ninguém descendo no brinquedo. Mas eu lembro que eu sentei na parte da frente e ela foi sentar na parte de trás e ficava um instrutor lá segurando a boia, enquanto a gente sentava, né? E muito simpático, inclusive a pessoa que estava lá, ela nem olhou para nós. E a gente sentou e ela segurando assim. E quando eu sentei, Miriam foi sentando e Miriam disse assim: moça, quando Miriam fez assim, como ela fez? Ela soltou o brinquedo. Ela fez... E a gente entrou naquilo. Ela nem teve tempo de saber com a mulher como era e calcular se ia ser ruim ou bom. Sabe, eu declaro que você vai estar nessa boia. E o Espírito Santo vai estar lá. E quando você quiser raciocinar muito e calcular muito, ele vai dizer... Amém? E você vai entrar no plano e na vontade de Deus para a sua vida. Eu declaro que você entrou num caminho sem volta. O seu caminho agora é de prosperar, é de enriquecer, é de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Para que a bondade de Deus se cumpra. Amém. Eu não entendo como algumas pessoas podem dizer que se você ficar rico, você fica rico por acidente. Por que você não é curado por acidente? Da mesma forma que ele se tornou doença, ele se tornou pobreza também. Amém? Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Então você não é por acidente, você é porque foi conquistado para você ser. Suprido por todos os lados. Claro que talvez vão haver passos que ele vai te sinalizar que eles vão antecipar coisas. Eu lembro assim que a gente casou, Deus falou conosco sobre a gente dar todo o nosso dinheiro que tinha na conta para um missionário. E eu lembro que eu falei com ela, disse: Miriam, e ela, como assim? Que história é essa? Mas sabia, Deus lidou com ela também. Como eu falei com os alunos da escola, eu não tentei ser o Espírito Santo Júnior na vida dela, né, e queria colocar uma instrução divina goela abaixo. Não, Deus falou comigo, Deus ia falar com ela também.
E nós esvaziamos a conta e mandamos para aquele missionário. E sabe, existem colheitas que estamos colhendo hoje ainda por causa daquela semente que foi enviada. Amém, irmãos? Deus está te chamando para uma linha onde você vai experimentar uma esfera de impossibilidades. Onde o impossível não vai ter mais poder sobre você, nem sobre o seu destino. Deus está querendo tirar pessoas aqui do limite. Amém? E te colocar em um lugar novo, onde coisas vão funcionar. Eu sinto um cheiro de antecipação divina. De coisas que eram para acontecer lá na frente. Deus puxando para se cumprir agora. Quando Deus falou com Jeremias, ele disse: Jeremias, o que é que você vê? E ele disse: eu vejo uma amendoeira. E ele disse: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas o que cargas d'água tem a ver a amendoeira com eu velo sobre a minha palavra para a cumprir? É porque a amendoeira, ela tem um significado para o povo judeu. Ela significa árvore despertadora. Ela é aquela árvore que quando o tempo de frutificar é chegado, ela se antecipa e frutifica antes das outras árvores. Então, quando ela frutifica, ela é um sinal de que todas as outras árvores vão começar a frutificar. Então, quando Jeremias disse: eu vejo uma amendoeira, ele disse: você viu bem, porque eu sou aquele que me antecipo para cumprir o que eu falo. Amém? Deus vai se antecipar para cumprir aquilo que Ele disse. Amém? Não vai ser daqui a 10, a 20 anos. Existem muitas coisas que vão acontecer em 2018. Como foi profetizado nesta casa, é o ano do sobrenatural. Ou seja, coisas que normalmente não iriam acontecer nas suas finanças, na sua vida conjugal, no seu ministério, vão acontecer em 2018. Aquilo que poderia acontecer em 10, em 15, em 20 anos, vai se cumprir este tempo divino. Amém? Eu estou vivendo coisas em minha vida que eu sei que era para acontecer lá na frente. E aquilo foi puxado para viver agora. Quando Jesus falou com aquela mulher Ciro-fenícia e disse para ela... Porque ela falou: Jesus, minha filha. Primeiro ela chegou e chamando a atenção de Jesus, e os discípulos querendo... Ô mulher aperreada do juiz, vai embora daqui. Mas ela estava determinada. Porque você tem que estar tão persuadido do que Deus tem para a sua vida. É um tipo de fé que você diz: eu não vou voltar para casa sem receber o que eu vim buscar, meu amigo. Não importa quem ache o que ache, eu estou nem aí, eu vou é dançar, eu vou é entrar nesse rio e pegar o que eu vim buscar. Amém? E eles disseram: Jesus, despede logo essa mulher. E ele se voltou para ela e ela disse: Jesus, a minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Alguém endemoniado já é ruim, imagina horrivelmente endemoniado. E ele disse para ela: eu fui chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque se você entende um pouco sobre o quadro profético, o que ele estava dizendo é que a sua vinda, o seu ministério terreno estava destinado para o povo judeu. E aquela mulher não fazia parte da nação de Israel. Aquele benefício só iria atingir ela quando Jesus morresse e ressuscitasse. Você está comigo? Então ele disse: eu não posso tirar o pão da mesa e dar para os cachorros. Eu não posso tirar o que está destinado para Israel e dar para você agora. Essa não é sua parte agora, sua parte vai ser depois. Mas ela disse: ei, Jesus, mas até da migalha que cai da mesa os cachorrinhos se alimentam. Ele: eita, eles nunca vi fé assim nem em Israel. Por isso vá em paz que sua filha já está curada. Ele diz que naquela hora sua filha foi curada. Sabe o que essa passagem me fala? Aquela mulher puxou uma coisa que não era para o seu tempo. Ela teve uma ousadia de ir lá e pegar o que era para depois, para se manifestar naquela hora. Sabe o que eu tenho para isso para mim? É que a antecipação está no seu controle. Se você decidir puxar os tempos, eles vão ser puxados para se cumprir agora. Aleluia, eu declaro que tudo que está retido vai ser liberado sobre a tua vida. O diabo não vai ficar com nada que é seu, ele não vai segurar a sua promoção, ele não vai segurar as suas finanças, ele não vai segurar você no hospital a vida toda, ele não vai segurar uma doença no seu corpo, porque você está ungido, redimido e guardado por uma força que é maior do que ele.
Diz comigo, eu estou guardado por uma força sobrenatural. Aleluia. Eu vou ler alguns textos aqui que falam sobre exemplos de provisão sobrenatural. Em Gênesis 22, 6, diz que Deus sobrenaturalmente providenciou um carneiro para o sacrifício. E chamou Abraão àquele lugar, o Senhor proverá. Em 1 Reis 17:1, Deus sobrenaturalmente fez corvos trazerem comida e bebida para Elias. Em 1 Reis 17:8, Deus sobrenaturalmente proveu um ano de alimentos para a viúva no meio de uma fome. E no versículo 14 diz que a farinha da panela e o óleo da botija não se esvaziavam até que choveu. Sabe, eu vi nesse período que teve esse problema dos caminhoneiros e da gasolina, eu vi milhares de testemunhos de gasolina que se multiplicou dentro do tanque. A pessoa estava na reserva e ficou uma semana na reserva. Isso é uma provisão sobrenatural. Você está comigo? Amém? Não olhe para mim com essa cara, como se eu estivesse falando da Branca de Neve e dos 7 anões. Isso é real, funciona. Essa Bíblia não é um livro de quadrinhos, não, de ficção, não. É algo real que funcionou antes e que está funcionando agora. Ela e sua casa comeram o ano inteiro. Não importa quanto eles consumiam, sempre havia mais nos recipientes. Em 2 Reis 4:1, Deus sobrenaturalmente cancelou a dívida da viúva. Sabe, enquanto eu orava essa manhã, eu tinha essa percepção dentro de mim de cancelamento de dívidas. Sabe o que é isso? Não, eu comprei um carro aí em 60 parcelas e Deus pode cancelar essas dívidas numa tacada só. Eu percebi em nome de pessoas que estavam saindo do SPC, nomes que estavam sujos. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que toda essa confusão financeira, você mesmo se colocou nela. Mas sabe, a Bíblia diz, Jesus falando em Marcos 11, ele diz, se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, o que você disser será feito. Por que as palavras têm o poder de remover os montes? Porque foram as palavras que fizeram os montes. Pode ser que você se colocou em uma confusão, que sua boca colocou você nisso, mas da mesma forma que sua boca te colocou nisso, sua boca pode tirar você disso também. Tudo está em você, está disposto a seguir em frente, a virar a página. É hora de parar de ter pena de si mesmo e virar a página. Não ficar, mas por que não funcionou, por que não deu certo? Vira a página, segue em frente, porque vai funcionar, vai dar certo. E a mão do Senhor estará sobre você. Amém? Irmãos, a história dessa viúva de 2 Reis 4, ela estava para perder os filhos por causa da dívida. Ele não ia tomar a casa, não, ia tomar os filhos como escravos. Mas ela teve um encontro com alguém que carregava o sobrenatural. Aleluia. Eu declaro, você não só está ungido para suprimento vir sobre você, mas você será uma casa de suprimento para outras pessoas. E diz que a mulher continuava a derramar o óleo e o pote em tantos quanto ela podia encontrar. Em 2 Reis 6, Deus sobrenaturalmente fez um machado emprestado flutuar sobre a superfície das águas. Em João 2, Jesus sobrenaturalmente transformou água em vinho e encheu 180 galões de vinho. Em João 6:5, Jesus sobrenaturalmente multiplicou os peixes e pães e alimentou mais de 20.000 pessoas. Amém? Isso é uma provisão sobrenatural. Porque sabe, o Salmo 91 aberto na sua estante não faz nada. O Salmo 23 escrito na sua geladeira não coloca comida dentro dela. Mas quando você abre a geladeira e diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu declaro que você vai se encher de comida. A palavra que sair da sua boca, ela não vai voltar para você vazia, mas ela vai cumprir aquilo que foi destinada para cumprir. Porque sabe, nós não só vamos ouvir que é um novo tempo, nós vamos entrar nesse novo tempo. Amém? Você não só vai ver a bênção de Deus na vida de alguém, você vai ver isso fluir para você. Amém.
Porque existe uma distinção do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Eu lembro da história de uma mulher que foi abandonada pelo seu marido. E deixou ela com 3 filhos. E ele foi embora com outra. Então ela ficou sem recursos para fazer feira. Os mantimentos acabaram. E ela era uma mulher que tinha recebido Jesus. E ela disse: Senhor, você não me abandonou. E ela colocou a água no fogo, sem nada, e mexendo, aprontou a mesa, como se fosse servir almoço, mas não tinha mais nada em casa. E os meninos tudo com fome. Menino com fome, você sabe que é uma coisa séria. E ele: mãe, cadê o almoço? E ela disse: Deus vai trazer. Vai chegar. E ela mexendo aquela panela com água. E ela foi para o quintal, levantou suas mãos e disse: Senhor, você não me abandonou. Você agora é o pai dessas crianças. Você agora é o meu marido. E você vai trazer toda a assistência que nós precisamos. E tinha um vizinho dela que escutou a oração. Só que esse vizinho dela era um feiticeiro. Era um homem que fazia magia negra e fazia coisas do tipo. Então ele ouviu aquela oração e ele disse assim, chamou um cara que trabalhava para ele e disse: vai no supermercado, faz aquela feira, sabe aquela feira mega, né? Que vem coisa dentro que você nem sabe que vem e vem dentro da feira. E disse: dá para aquela mulher, mas fala uma coisa, diz a ela que foi Satanás que mandou essa feira. E ele fez a feira lá, fez tudo, colocou, levou para a porta da mulher. E quando chegou lá, ele tocou na porta e ela abriu. E ela disse: Satanás mandou essa feira para você. E ela disse: aleluia, glória a Deus, Deus é bom. E colocando as coisas para dentro. E ele disse: você não entendeu o que eu falei? Eu disse que Satanás mandou essa feira para você. E ela disse: meu filho, eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa: quando Deus quer, até o diabo obedece. Provisão sobrenatural! Provisão sobrenatural! Provisão sobrenatural! Aleluia! Aleluia! O diabo acha que pegou você, mas você é quem pegou ele. E essa leve e momentânea tribulação não vai te destruir. Não vai terminar o plano de Deus para a sua vida, pelo contrário, isso vai te deixar mais forte, mais convicto, mais determinado de que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir e vai acontecer sobre a tua vida. Amém? Eu estou empolgado com os tempos que estão por vir. A minha oração é que haja uma revelação no corpo de Cristo daquilo que nos pertence. Porque eu te digo, irmãos, um pássaro ele não voa porque ele é exibido, ele voa porque ele nasceu para voar. Aquilo está no DNA dele. Então você é próspero, você se destaca porque isso está no seu DNA. Eu declaro que vai vir uma onda sobre você, ao ponto que seu patrão, que é ímpio, vai ver você mais prosperado do que ele e não vai entender. Você está comigo? Aleluia! Onde seu dinheiro vai multiplicar, multiplicar, multiplicar. E extras de Deus vão vir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê um sorrisinho para mim. Alguns estão sérios hoje. Provisão sobrenatural. Amém. Eu vi uma coisa que o irmão Kenneth Copeland falou e ele disse: aqueles que dão andarão no sobrenatural. Então, quanto mais você dá, mais do poder do sobrenatural irá operar em sua vida. Amém? Aleluia. Certa vez, Israel estava sendo ameaçado por um exército inimigo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o rei inimigo planejava contra Israel, o profeta descobria e revelava para o rei de Israel. Então todas as emboscadas que aquele reino planejava contra Israel eram frustradas.
Porque tinha um profeta em Israel que tinha a revelação daquele plano. E aquele rei começou a ficar tão indignado com aquilo que ele achou que tinha um traidor entre eles. Ele disse, deve ter um traidor entre nós, porque tudo aquilo que eu planejo em secreto, o rei de Israel sabe. E ele disse, não tem nenhum traidor entre nós, um dos seus falou. O que acontece é que tem um profeta em Israel. E quando você planeja algo na sua câmara de dormir, ele sabe lá e revela ao rei. Quantos estão prontos aqui para ser mais sobrenatural? E aquele rei não ficou muito empolgado com o profeta, não. Mandou um exército atrás do profeta. Mandou um exército cercar a cidade do profeta. E diz que o servo do profeta, quando saiu lá fora e viu aquele exército armado até os dentes, ele voltou correndo para o profeta. Eu digo, que se ele fosse nordestino como nós, ele ia dizer, vala-me Deus, acabou-se tudo, falando com o profeta. Aleluia. E o profeta disse, fique calmo, sossegue, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. E diz que os olhos dele foram abertos. E ele viu carruagens de fogo que iam contra o exército da Síria. Você está comigo? Minha oração é que os seus olhos sejam abertos, para você perceber que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os anjos do Senhor são reais e eles ainda estão trabalhando por nós. Sabe, existem livramentos que você nem viu, mas quem precisava ver, viu. Você está comigo? Eu lembro de uma aluna do Rema que chegou uma vez para mim e ela disse que, uma ex-aluna no caso, uma graduada, ela chegou para mim e falou, na época que eu fazia Rema, eu tinha que passar todo dia por uma rua muito escura e tinha um histórico lá de um homem que atacava moças naquela região. Mas eu sempre criei em proteção divina e aquele homem nunca me atacou em 2 anos fazendo Rema. Mas um dia eu estava em uma igreja e tinha um homem dando testemunho. E era aquele homem que atacava moças naquela rua. E ele reconheceu aquela mulher na plateia. E ele disse, um dia eu estava me aproximando para atacar você naquela rua. Eu vi de longe que você vinha sozinha, mas quando eu cheguei perto de você, eu vi 2 grandões do seu lado. E eu recuei. E aquilo me fez mudar de vida e me converter. Ela não viu, mas quem precisava ver, viu. Deixa eu te dizer, quem precisar ver, vai ver. E a mão do sobrenatural estará sobre a tua vida. Amém? E vamos ver uma provisão tão sobrenatural. Amém? Onde não vai faltar nada para tudo aquilo que Deus te inspirar. Eu sinto muitas inspirações que estão fluindo aqui, muitas coisas que Deus está compartilhando e dizendo para muitos de vocês. E talvez já passou o tempo e parece que elas não estão acontecendo, mas existe um reavivamento sobre essas promessas, para que elas possam se cumprir e todo o plano de Deus se mova sobre a tua vida. Amém? Aleluia, porque nós vamos falar essa noite com a raiz de coisas. Quando Jesus falou com aquela figueira, ela não secou de imediato. Não, ele falou e parece que nada aconteceu visivelmente. Ele foi embora e diz que os seus discípulos ficaram vendo aquilo, ouviram aquilo. Eu penso que eles devem ter pensado, meu amigo, Jesus deve ter tomado muito sol hoje, falando com a árvore agora. Aleluia. Mas no outro dia a Bíblia diz que eles foram lá checar e perguntaram, eita meu amigo, não é que funcionou mesmo? Jesus, a árvore que você amaldiçoou secou, caramba. E Jesus disse, ele disse, tende fé em Deus, creia que aquilo que você fala acontece. E diz que aquela figueira secou desde as raízes, porque o normal de uma árvore é secar de cima para baixo, mas aquela secou de baixo para cima, porque fé primeiro atinge o invisível, para depois atingir algo visível. Então algo invisível foi atingido. Saiba que pode parecer que visivelmente nada aconteceu, mas algo invisível foi atingido.
O que mantinha isso vivo foi afetado pelo poder da fé e vai funcionar sobre a tua vida. Sabe, lá em Hebreus 11, você vê essa expressão pela fé mais de 20 vezes. 20 vezes. E lá não só fala o relatório bom das pessoas. Na verdade, fala de pessoas que não tiveram um histórico bom. Porque fala de Noé, fala de Abraão, fala de Raabe, fala de muitas pessoas. E elas tiveram um problema lá na história delas. Noé teve dias que se embriagou. Amém? Abraão se deitou com a escrava. Eles tiveram dias difíceis também. Você está aqui? E talvez se eu e você tivéssemos escrito a Bíblia, a gente tinha editado. E tinha botado só as partes boas lá. Mas sabe por que Deus colocou tudo lá? Para mostrar que não importa a desgraça que alguém se encontre. Se ele ousar crer, Deus vai transformar aquela situação em um grande milagre. Eu te digo, se você ousar crer, toda a provisão necessária vai vir. Todos os recursos e portas vão se abrir para que o plano e a vontade de Deus se cumpra sobre tua vida e sobre o teu destino. Aleluia. Porque nada vai faltar a esta geração. Nada do plano de Deus que foi comunicado à tua vida poderá voltar atrás. Glória a Deus. Você não vai retroceder. Não. Você vai levantar mais alto. Sabe, quando uma aeronave está para decolar, ela não decola a favor do vento, ela decola contra o vento. Porque quanto mais os ventos estão fortes contra a aeronave, mais rápido ela levanta voo. Então, se os ventos estão soprando nível 3 contra você, fique empolgado. Porque você vai levantar voo e vai experimentar o que nunca experimentou antes. Amém. Aleluia. Existe um poder divino aqui para reverter situações. Para pegar aquilo que vinha para te destruir e te colocar em um lugar mais alto. Você está comigo? Deus é um especialista em mudar sortes. E fazer com que uma nova fase se inicie sobre tua vida. Amém? Aleluia, aleluia. Uma provisão sobrenatural. Uma provisão sobrenatural. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Porque sabe, irmãos, o reino em que você está hoje foi um reino que te tirou da classe econômica e te colocou na primeira classe. Se você viajou nas duas classes, você percebe a diferença entre as duas. Quando você vai na classe econômica, se você não entrou logo na aeronave, pode ser que você não encontre nem lugar para colocar a sua bagagem em cima. E quando você precisa tomar algo, né, e toca lá na campainha para chamar a aeromoça, ela vem tão simpática, ela diz o que é. E você esquece o que queria tomar. Você está aqui? E se ela vai servir a comida, meu amigo, e você dormiu, perdeu. Ela não vai te acordar. E se você está acordado, vai jogar o amendoim na sua cara e fique feliz. E quando você está lá olhando para a primeira classe, ela fecha aquela cortina. Como dizendo, seu lado é esse aí, se conforme com isso. Mas quando você vai na primeira classe, já tem uma água lá esperando você. Você escolhe se quer comer carne, peixe ou frango. Existem empresas aéreas que até fazem massagem no passageiro. Você está comigo? A poltrona é maior. E sabe o que é que o poder da redenção fez? Ele abriu aquela cortina. Ela disse, sai desse lugar em que você só sobrevive. Sai desse lugar que você tem que engolir o que ditam para você. E vem para um lugar que você vai escolher o tipo de vida que você quer. Amém? Aleluia. Existe uma mudança de estação que está acontecendo aqui. Há uma palavra que saltou dentro de mim agora. E essa palavra é o dobro. O dobro, o dobro. O dobro nas finanças. Aleluia. Existe algo relacionado ao dobro para essa obra. O dobro no número de membros. O dobro nas finanças. O dobro, o dobro, o dobro. Onde as tendas vão se alargar. Amém.
Aleluia. Para muitas coisas que estão por vir. Uma provisão sobrenatural. Em um tempo sobrenatural. Onde toda a bondade do Senhor vai vir sobre você. Amém. Aleluia. 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 Eu quero encerrar com algo, porque eu tenho algumas inspirações dentro de mim. Mas sabe, eu uma vez vi a história de um piloto, em que ele era um avião de pequeno porte, ele estava pilotando aquele avião sozinho. Então ele saiu do aeroporto e quando ele chegou lá em cima, ele percebeu que tinha um rato dentro da cabine dele. E ele disse, meu amigo, esse bicho aqui, se esse bicho roer alguma coisa desse avião, ele pode comprometer toda a estrutura, se ele roer algum fio, alguma coisa assim. E ele pensou, mas também se eu tiver que voltar para o aeroporto, eu vou gastar muito tempo, e eu vou interromper o que eu preciso fazer no destino para onde eu vou. Então ele lembrou de uma coisa, ele lembrou que existia uma altitude que rato não sobrevive. Então o que é que ele disse? Em vez de eu voltar, eu vou levantar o avião mais alto. Porque vai chegar uma altitude que ele não vai conseguir mais sobreviver. E vai resolver o meu problema. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Em vez de você recuar porque uma situação difícil apareceu, é melhor você levantar voo e subir mais alto. Porque eu te digo, vai chegar uma altura e uma hora que aquela oposição não vai mais sobreviver. E aquilo não vai ser mais um problema para a tua vida. Você não pode recuar do plano e do propósito de Deus. O sangue pode dar na canela, irmão, e você vai estar firme. Amém? Pode parecer que não vai acontecer, mas vai acontecer. Só tem uma opção, eu não vou voltar. Se Deus está dizendo, siga em frente, ou esse piso vai nivelar com esse, ou eu vou voar. Mas cair não tem opção para mim. Amém? Faz assim, ha, ha, ha. Oh, uma provisão sobrenatural. Uma provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural. Deixa eu te dizer. Existe algo sobre obras sociais que Deus está intensificando nesta casa. Vai vir uma provisão maior e sobrenatural para abrir obras sociais para abençoar pessoas. Eu vejo orfanatos. Amém. Casas de apoio que serão abertas. Toneladas e toneladas de alimentos que serão entregues para o necessitado. Amém. Porque existem coisas que somente o Evangelho pode mudar. A mão do Senhor se estendendo sobre nós, para que coisas como essa possam ser feitas. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Numa tacada só, tudo está resolvido. Amém? De repente, tudo pago. De repente, tudo funcionando. De repente. Amém? Porque uma das razões para a provisão sobrenatural é que aquilo não somente atinja você, mas seja uma bênção para atingir outro. Amém? Eu sinto essa provisão sobrenatural para pessoas terminarem as etapas que elas entraram. Isso se falando de Rema, escola de ministros. Se Deus te plantou nesses lugares, provisão sobrenatural vai vir para terminar isso. Tudo que o diabo precisa ver é que você está disposto a não parar. Quando nós assumimos a escola de ministros, tinha um casal lá. Ele tinha 5 filhos. O marido perdeu o emprego. O carro dele pegou fogo. E foram várias situações que aconteceram. Eu lembro que nós faltávamos poucos dias para o prazo de pagar a aula de campo acabar. E no dia do prazo da aula de campo, ele chegou no primeiro horário para mim e disse: pastor, visivelmente ainda não chegou nada, mas eu sei que vai chegar. Eu não vou desistir antes que esse tempo acabe aqui, antes das 10:30 da noite, uma provisão vai vir para que essa aula de campo seja paga.
E eu disse, amém, assim vai ser. Vá para a sua aula tranquilo, porque Deus vai estar trabalhando por você. E ele foi para a aula dele tranquilo, e quando o intervalo tocou, ele foi olhar no celular e tinha uma notificação do aplicativo do banco. E na notificação, alguém tinha, na hora da aula, colocado um dinheiro na conta dele, que pagava a aula de campo dele e a da esposa e as mensalidades que estavam atrasadas. Amém. Numa tacada só, resolveu tudo. Amém. Se você decidir não desistir, desistir é muito fácil. Mas se você decidir seguir em frente, toda a provisão sobrenatural vai vir. Para que esses recursos venham e a mão do Senhor se estenda sobre a tua vida. Amém? Porque coisas estão acontecendo. E nada daquilo que o diabo disse vai permanecer de pé. Porque há uma provisão sobrenatural sobre tua vida. Aleluia. E você vai sair daqui mais inspirado a falar com coisas. A chamar coisas para vir. Amém. Glória a Deus. Eu falei algo para os alunos, e eu não tenho um problema de repetir, porque eu aprendi com o pastor Band a não ter medo de repetir as mesmas coisas. Mas eu falei para eles de uma época que, quando eu estava no começo de tudo, eu estava morando em Recife na época, e eu estava precisando de um computador, e eu não tinha dinheiro para comprar o computador. Então Deus disse, você não tem uma boca? Eu estava como aquele cego Bartimeu, não tinha influência, não tinha dinheiro, mas tinha uma boca. Amém? E ele falou, você não mora perto do shopping, então vá lá e chame esse negócio para você. Deixa eu te falar uma coisa. Sua conta de luz tem boca? Tem lábios? Mas ela fala com você ou não fala? Ela diz, ou você me paga, ou vão cortar a sua luz. Então eu te digo, se aquilo que não tem boca fala com você, aquilo também que não tem ouvidos vai ter que te ouvir. Aquilo que não tem ouvidos vai ter que te ouvir. Aquela figueira não tinha ouvidos, ela não tinha um aparelho auditivo, mas ela ouviu o que Jesus falou com ela. Amém? O vento ouviu o que Jesus falou com ela. Então coisas podem ouvir você. Pode crer nisso se quiser ou não, mas é verdade. Amém. E eu fui lá naquele shopping, debaixo daquela consciência. Entrei dentro daquela loja, numa moral de torar, meu amigo. Eu disse, qual é o melhor computador aqui para o vendedor? E ele se animou. Pensou logo na comissão dele. E disse, é esse aqui, ó. Começou a me mostrar, dizer as funções dele. Eu, beleza. Eu peguei o computador e disse, você é meu. Você está no lugar errado. O seu lugar é na rua tal, número tal, em cima da minha estante. E o vendedor... Mas eu estava nem aí. O negócio é que aquele computador estava na minha estante na semana seguinte, na minha rua e na minha casa. Eu disse para ele, me siga, me persiga e me ache. Aleluia! Aleluia! Você precisa falar com algumas coisas. E descer, me siga, me persiga e me ache. E vai ser assim. Amém? Provisão sobrenatural. Alguns aqui vão se despedir do ônibus. E vão dizer, ônibus, estou me despedindo de você. Carro está chegando. Porque eu creio em carros não comprados, mas dados. Casas não compradas, mas dadas. Coisas que você talvez não vai botar R$1 e o seu salário talvez não tinha como comprar. Mas vai vir um extra de Deus que vai trazer isso para a tua vida. Amém? Aleluia. E uma multiplicação vai vir. Às vezes uma mentalidade de inferioridade nos deixa fechado para coisas assim. E a gente fica apanhando da vida para um dia chegar no céu. Mas sabe, meu irmão, eu não vou ter um choque cultural quando chegar no céu. Eu vou me familiarizar com isso aqui. O máximo que eu puder.
Eu vou aproveitar essa viagem ao máximo. E vou chegar lá familiarizado. Amém? Lá em Efésios diz que nós estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Aquele versículo diz, na Bíblia Amplificada, que nós estamos abençoados com tudo que o céu tem. A única diferença de você e o céu é a localização, por enquanto. Amém? Aleluia. Mas tudo que está lá é seu. E estamos autorizados a trazer o céu para a terra. Céu para a terra. Amém? Aleluia. Eu sei o que é você ter uma mentalidade miserável. Porque eu cresci assim. Nós éramos ensinados a ter que tomar banho com uma bacia de água embaixo. Para poder juntar a água lá, para reutilizar a água. Nós tínhamos, se o shampoo acabasse, ele não acabou. Minha mãe falava, ele não acabou. Então nós enchíamos ele de água até a metade, sacudíamos. Você está comigo? Pegávamos a pasta de dente, abríamos e colocávamos a escova lá. Sabe o que é isso? Algo dentro que afeta o que está fora. Guardávamos todos os potes de margarina que você pensar para reutilizar eles. Então você abria, a porta estava lá, qual e delícia, todas. Por quê? Porque isso é uma mentalidade. Você começa a armazenar lixo sem saber que aquilo é para jogar fora. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas aqui que enquanto o velho não sair, o novo não chega. E você tem que abrir espaço para que algo sobrenatural venha. Amém? Aleluia, porque há uma revolução que vai acontecer. No plano de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu decidi falar com coisas começaram a me seguir. E eu declaro que assim vai ser com você. Amém? Eu estive nos Estados Unidos no começo do ano e eu vi, Vânia e o pastor Raimundo também estavam lá naquela reunião de ministros com o irmão Kenneth Copeland. E ele com 83 anos de idade pregando. E ele disse, a minha família natural, quando ela chegava a 70 anos, eles começavam a ficar esclerosados, começavam a esquecer das coisas, ficavam cheios de debilidade. E quando eu completei 70 anos, eu comecei a ver esses sintomas no meu corpo. Mas eu disse ao diabo, aqui não. Porque eu não tenho mais o DNA da minha família natural. Eu tenho agora o DNA da família de Deus. E no DNA da família de Deus não tem maldição hereditária. E ele estava lá com 83 anos, pregando, parecia que tinha 30. Você está comigo? E dizendo que vai viver até 120. E eu acredito mesmo nisso. Amém? Porque você não está debaixo da maldição, você está debaixo da lei do Espírito de vida. Fica de pé. Aleluia. Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Haha. Quantos estão prontos para a provisão sobrenatural? Oh, aleluia, levanta suas mãos ao Senhor. Provisão sobrenatural está aqui. Provisão sobrenatural. Oh, vamos orar um pouco em outras línguas. Ora catarabracha catararabasa catararabas. Endelebama dolorobo sheketilele. Ore larababa chorolorobobo bayerele. Provisão sobrenatural. Branda cachacatararaba sorororo. Mamamadolobobo. Provisão, 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 provisão. Uma nova porta, uma nova fase. Uma nova direção, um novo lugar, uma nova atmosfera.
Um lugar que pessoas vão dizer só poderia ser Deus. Ele não teria habilidade nem condições de estar lá por ele mesmo. Alguém maior do que ele teve que colocá-lo lá. Provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural. Racatarabacachatalababababash. Harababa sorobobobo tererereba. Arabandaraba soroloros. Haramanke terererebebebebebes. Handarabas. Rom dom dom deng 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 dom 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 dom. Oh! Aramaka shatarala baba sorala baba ya. Mama ya. No mo degando magendo mlema que senteres. Ramama ya la baba. Oh! Arala kadara la baba baba derele ya. Ei! Oh! Porque quando o Senhor mudou a sorte de Sião, a sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ei, babá, sorolobobo. Existe algo que opera muito dentro daquilo que fazemos, porque existem unções que foram passadas para a nossa vida com respeito à cura divina. E temos recebido muitos testemunhos de cânceres que têm desaparecido. Mulheres que não podiam engravidar e estão com os seus filhos hoje. Pessoas que estavam em estados terminais e a unção de Deus alcançou eles. E eu percebo esse rio de cura fluindo aqui hoje. Se você tem algum sintoma de enfermidade em qualquer esfera, eu quero colocar minhas mãos sobre você. E você será curado completamente. Venha, se você precisa de oração por cura, venha.